O Botafogo vai enfrentar o Carabobo fora de casa amanhã, 7 horas da noite. Jogo importantíssimo para o restante da temporada do Botafogo, que vai definir muito ali se o Botafogo vai continuar ou não na Libertadores da América. Uma derrota amanhã do Botafogo para o Carabobo praticamente vai eliminar o time da competição. Gregory está de volta ao time. O Botafogo tem muitas incertezas ainda no seu time titular para essa partida contra o Carabobo, mas eu vou te mostrar algumas alternativas que tem o Renato Paiva para essa partida de amanhã. Bora pro vídeo. Muitas incertezas ainda de Renato Paiva amanhã na sua escalação para o Botafogo contra o Carabobo. Volto a repetir, talvez o jogo mais importante da temporada para o Botafogo até o momento, se tratando aqui de Libertadores da América. As únicas certezas que a gente tem no time do Botafogo é que o John será o goleiro, Jair e David Ricardo formarão a dupla de zaga do Botafogo mais uma vez. Novamente ele deve repetir o Vitinho como titular da lateral direita. Vitinho é um jogador que vem iniciando as partidas no time do Botafogo. Na lateral esquerda também acredito que ele vai repetir o Cuiabano, não acredito nele tirando o Cuiabano para colocar o Alex Telles, por mais que o Botafogo tenha um certo desgaste, né, vem de uma sequência de jogos, então também não descarto ele trocar os laterais e entrar com o Alex Telles e com o Matheus Ponte, mas os titulares realmente da posição, assim, que ele conta são o Cuiabano e o Vitinho. O Gregory retorna ao time do Botafogo, pilar importantíssimo, a gente viu a diferença que o Gregory faz, né, no jogo contra o Bahia. O Botafogo sem o Gregory, ele acabou optando pelo Newton, que fez uma partida muito abaixo, tanto na hora de construir quanto também na hora de destruir. O Newton tava baixando demais entre os zagueiros e tava afundando o time do Botafogo lá atrás. O Gregory é um jogador que preenche mais o meio de campo, caça mais ali os meios adversários e consegue recuperar bolas muito importantes. Muitas vezes o Gregory também ajuda nessa pressão lá na frente para recuperar essa bola, pelo poder que o Gregory tem na hora de marcar, na hora de encaixar a marcação. Marlon Freitas será o titular da equipe novamente, então Gregory e Marlon Freitas serão essa dupla de volantes titulares do time do Botafogo. E aí fica uma dúvida na minha cabeça: será que ele vai novamente com 3 volantes? Será que ele vai tentar o Patrick de Paula novamente como meia? Porque o Patrick de Paula fez uma partida muito ruim contra o Criciúma quando ele jogou aqui, formando esse tripé de meio campista do time do Botafogo. Ele até mudou um pouco a formação, né, contra o Bahia, indo mais para um 4-3-3 e saindo daquele 4-4-2 que ele vinha jogando, mas acabou que não deu certo. Então, se eu fosse o Renato Paiva, eu retornaria para o que deu certo, até porque o Carabobo é um time que tem bastante limitação técnica. O Botafogo não pode ficar esperando o Carabobo no seu campo. O Botafogo tem que jogar para vencer. O Botafogo precisa dessa vitória. Então, as opções que ele tem para jogar aqui mais aberto por esse lado esquerdo, né? Ele tem o Jefinho, que é a opção que eu escolheria. Tem a opção do Patrick de Paula, e o Patrick de Paula fecha um pouquinho mais por dentro, né? O Jefinho é esse ponta, mas ele constrói por dentro se o Botafogo for jogar naquele 4-4-2. E ele tem a opção do Nathan Fernandes, mas o Nathan Fernandes tá voltando de lesão agora. Eu não sei se ele aguenta 90 minutos, não sei se ele aguenta já iniciar uma partida. E a outra opção também é do Juan Cruz, mas o Juan Cruz tem uma característica mais diferente ainda, eu não escolheria. Se eu fosse o técnico do Botafogo, eu colocaria o Jefinho como titular e tentaria repetir aquilo que deu certo contra o Fluminense. Na ponta, pelo lado direito, ele tem a opção do Arthur. O Arthur vem sendo esse titular, né, com a lesão do Matheus Martins. Matheus Martins que fez um jogo muito bom contra o Fluminense, mas se machucou, não está à disposição, sequer viajou, né, com o grupo do Botafogo, nem ele, nem o Alexander Barbosa e também o Santiago Rodrigues. Esses três não viajaram, que são desfalques importantes para o Botafogo. Então ele tem a opção do Arthur, ou ele coloca o Nathan jogando como esse meia pelo lado direito. Se ele colocar o Nathan, ele tem uma característica mais parecida com o Matheus Martins, um ponta pelo lado direito que joga com a perna direita. Ele entrega um pouquinho mais esse corredor para o Vitinho fazer por dentro. Com o Arthur, a gente tem um cara que gosta de cair por dentro, a característica assim do Arthur. E o Arthur é um jogador que tá devendo com a camisa do Botafogo, muitos erros técnicos, perde muitos gols. O Arthur, assim, é absurda a quantidade de chances que o Arthur desperdiça na partida. Você tem que ser um jogador preciso na hora de finalizar. E o Arthur, ele tá ficando pressionado cara a cara com o goleiro e tá perdendo muitos gols. Mas se ele for com o Arthur, é assim a estrutura do Botafogo. Eu iria com o Arthur e o Jefinho, tendo em vista que o Nathan não tem talvez condições físicas para iniciar uma partida. Se o Nathan tiver condições de iniciar o jogo, eu iria com o Nathan e não com o Arthur, até pela confiança que o Arthur não tem. E ele também tem a opção de colocar o Juan Cruz aqui mais aberto nessa ponta pelo lado direito do Botafogo, mas eu não iria com o Juan Cruz. Eu vejo o Juan Cruz mais como um centroavante, um falso 9, um jogador que sai mais por dentro do que como ponteiro.
por mais que ele já tenha jogado assim quando jogava no Santos. E aí ele deve repetir essa dupla de ataque com Igor Jesus e Mastriani. Mastriani ainda tá devendo com a camisa do Botafogo, tá passando em branco, é um jogador que não tá marcando gols e ele precisa marcar gols porque ele é centroavante. Essa é a função do Mastriani também, claro, tem uma função tática muito importante, ajuda na marcação, mas o Mastriani tá devendo em questão de gols. Ele ainda não fez o primeiro gol com a camisa do Botafogo. Ele também tem a opção aqui de jogar com o Juan Cruz por dentro como esse segundo atacante, e o Igor Jesus é mais uma certeza do time do Botafogo, é mais um jogador que com certeza vai jogar. Então as certezas na escalação são John, Jair, David, Ricardo, Marlon Freitas e Gregory e o Igor Jesus. Todos os outros jogadores podem ser modificados, aí vai da escolha do Renato Paiva. É muito difícil você ter uma leitura de como ele vai para a partida, até porque ele surpreendeu todo mundo no jogo contra o Bahia. O último treino que ele havia dado não era com o Patrick de Paula como titular, mas depois ele acabou entrando com o Patrick de Paula titular. Mas eu acredito que esse deve ser o time do Botafogo. O time ideal para vencer o Carabobo é John, Vitinho, Jair, David, Ricardo, Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Arthur ou Nathan Fernandes, se tiver condições de jogar, Jefinho, Mastriani e Igor Jesus, com o Botafogo tendo personalidade para jogar, jogando para frente, para cima, independente de estar jogando fora de casa. O Botafogo tem que se impor. Como campeão da Libertadores, o Botafogo precisa se impor contra um time que não tem um terço sequer do investimento do Botafogo. Então o Botafogo precisa fazer valer a pena esse investimento todo. É isso, cara. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal e fala aí embaixo como você optaria por escalar esse time do Botafogo para esse jogo contra o Carabobo. Botafogo desfalcado mais uma vez, mas tem um retorno importante do Gregory que pode fazer diferença. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo nos grupos de Botafogo de WhatsApp para você ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Grande abração do Francesco, é nóis e fui!